Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós não podemos deixar de falar daquilo que ocorreu no final de semana, na sexta-feira à noite e também no final de semana na França a respeito da abertura dos Jogos Olímpicos. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre a história dos Jogos Olímpicos, um pouco do que aconteceu, fazer uma análise também de tudo isso, fazer uma análise da teologia da história, uma mostra daquilo que Deus realizou também nesse final de semana. Então fiquem ligados nesse vídeo, já deixem aqui o seu like, já deixem aqui o seu comentário, enfim, vamos engajar, ajudar aí a fazer com que o canal cresça, atinja mais pessoas também, para que a verdade seja conhecida, a verdadeira história seja conhecida. Então vamos lá. Bom, meus caros, na sexta-feira nós tivemos a abertura das Olimpíadas, como vocês viram, e eu acredito que todos viram. Quem não viu aí, tô colocando algumas cenas para vocês verem daquelas bizarrices que ocorreram, né? Foi uma verdadeira sátira, uma verdadeira ação de divinização do demônio. Isso é sem dúvidas nenhuma. Toda aquela cerimônia ela teve esse foco. Então ocorreu uma parte onde um coral vestidos, né, de Maria Antonieta decapitada. Maria Antonieta, para quem não sabe, foi a esposa de Luís XVI, toda a sua família, né, Maria Antonieta, seu esposo, seus filhos, seus filhos pequenos foram decapitados pelo ódio revolucionário. A Maria Antonieta, que tem a sua biografia totalmente manchada, dizendo que ela era maluca, era isso, era aquilo, que na verdade era uma mulher muito sóbria, uma mulher exemplar, uma mulher elegante e uma mulher católica que condenava aquelas ideias liberais iluministas malucas que levaram a França à destruição, que condenava os abusos dos grandes banquetes, das luxúrias que a sua corte vivia. Ela condenava isso. E por conta disso e da visão dos déspotas esclarecido, ela vai ser levada à morte, né? Então eles fizeram já uma sátira a Maria Antonieta, como uma louca, como uma perdida, uma mulher sem noção, responsável pela destruição da França, pela pobreza da França. Então ela decapitada era um símbolo. Já começa por ali, né? Depois nós temos aquela bizarrice com a questão da simulação da Santa Ceia e de toda aquela brincadeira que a França fez com uma sátira ao cristianismo que formou a França. Nós vimos aqui, né, que o primeiro rei católico foi um rei francês. A França nasce do catolicismo e ela faz aquela sátira bizarra com o catolicismo. Depois todas as nações seguindo aquele cavaleiro branco, que eu vou, enfim, falar sobre o cavaleiro branco num outro vídeo. Mas a gente percebe que isso tudo é uma cerimônia da feiura. É uma coisa grotesca, é uma coisa bizarra, não é nem bonito, não é nem lindo. Foi uma abertura feia, foi sem dúvidas a pior abertura de toda a história das Olimpíadas. Pegando desde as Olimpíadas lá da Grécia Antiga. Enfim, com certeza foi a mais bizarra de todas. E o que acontece? Aqui a gente tem que trabalhar alguns conceitos. Primeira coisa, meus caras, as Olimpíadas, elas são um jogo pagão, sempre foram um jogo pagão, tá? As Olimpíadas eram um jogo grego criado lá na cidade de Olímpia para fazer honra aos deuses. Então, cada uma das polis gregas enviava seus atletas para ali performarem e mostrarem, darem tributos aos deuses gregos. É meio que uns jogos vorazes lá, né? Mais ou menos. Então, eles faziam todas aquelas coisas em honra aos deuses. As Olimpíadas, ela é pagã na sua essência. Isso já é um problema grande. O rei, grande Teodósio, né, imperador romano convertido ao catolicismo, ele dá fim às Olimpíadas. As Olimpíadas desaparecem com ele e vão retornar só agora, depois, na modernidade, fruto do próprio renascimento, né, ou seja, das ideias pagãs que vão renascer. Então nós já temos um problema aí da origem das Olimpíadas. Porém, as Olimpíadas no mundo moderno, principalmente no mundo contemporâneo, aqui da nossa época,
As Olimpíadas, elas partem de uma ideia de tentativa de venda de um país para os outros. Um país, ele tenta se vender por meio desses jogos de Olimpíadas, Copa do Mundo, enfim. Por que a Copa do Mundo tem que ser no Catar? Porque o Catar é um país muçulmano, ninguém quer saber do Catar, mas eles compraram o título para que eles pudessem sediar. Isso tudo é comprado, tá, gente? Votação, esquece, isso tudo é comprado. Eles compram isso para sediar a Copa, ou sediar as Olimpíadas lá, para que o mundo fique os vendo e eles possam se vender ao mundo, como uma grande nação, como uma nação forte, como uma nação amigável, enfim, a política que eles querem demonstrar, a política diplomática que eles querem demonstrar. Outras maneiras também, que além dessa venda para outros, de você vender o país para outros lugares, as Olimpíadas é uma maneira também, ou os próprios jogos da Copa do Mundo, é uma maneira de você exercer a chamada soft war, né? Uma guerra suave, uma guerra macia, que seria o quê? Seria você mostrar poder, você mostrar força, você mostrar grandeza a partir do esporte. Isso foi muito bem realizado pelo Hitler nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, se eu não me engano, quando ele cedia as Olimpíadas lá em Munique, Berlim, enfim, cedia, né, em toda a Alemanha, e aquelas Olimpíadas ali ele está demonstrando um sinal de força, ele quer mostrar que o nazismo era muito bom, que a Alemanha estava se desenvolvendo, ele quer vender aquilo para o mundo e quer ganhar com isso apoiadores. Tanto é que ele fez questão da Alemanha ganhar vários esportes olímpicos. A mesma coisa a China fez em 2008. A China, quando cedia as Olimpíadas em Pequim, ela vai querer se vender para o mundo e mostrar o seu poder, inclusive tentando vencer os Estados Unidos, né? Você fica ali, Estados Unidos e China, disputando medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata, enfim, um querendo mostrar como que uma potência é maior do que a outra. Isso é soft war, certo? Então, a abertura das Olimpíadas e o fechamento das Olimpíadas não é uma mensagem de um grupo, não é a mensagem de uma instituição, não é a mensagem de um ministério, é a mensagem do país para o mundo. Então a França, quando aprovou aquela bizarrice, aprovou aquela apresentação bizarra, era aquela mensagem mesmo que ela queria passar para o mundo, aquela mensagem de que eles são um país bizarro, que eles são um país maluco, que aquilo ali está totalmente fora. Tanto é que, se você olhar no Twitter o que está acontecendo, o número de roubos, de destruição, enfim, de acontecimentos assim absurdos que estão ocorrendo na França, em Paris, durante esse momento, é uma coisa assim sem precedentes. Os caras na Vila Olímpica estão passando fome porque não deixaram ter fast food, botaram cardápio vegano lá e os caras estão sem comer proteína, as camas são horríveis, as pessoas não conseguem dormir, não tem Uber, não tem como eles chegarem nos lugares dos jogos, uma confusão. Assim, ó, a infraestrutura péssima, porque quiseram lacrar em tudo. Então a França, ela quis passar para o mundo como a cultura woke, como essa cultura atual da libertinagem, da maluquice, do mimimi, ela é incrível. E o efeito foi contrário. Todo mundo ficou enjoado, nauseado com aquilo que foi apresentado lá, né? Enfim. Mas o que é mais interessante ainda é que no outro dia da abertura ocorre um apagão em Paris. A cidade inteira fica apagada e somente um lugar fica iluminado, que é a igreja de Sacré-Cœur. A igreja de Sacré-Cœur, a igreja do Sagrado Coração, para quem não conhece, ela foi construída em 1910 como um ato de reparação pelas desgraças que ocorreram em 1871 na Comuna de Paris.
Em 1871, os parienses ali, eles realizaram uma revolução, uma revolta comunista local, querendo elevar essa pauta à França. Isso aí não deu certo, mas em meses Paris foi destruída, foi queimada. Uma guerra civil interna novamente ocorreu na França. E em 1910, a igreja, junto ao governo da época, ergueu aquela igreja ao Sagrado Coração em ato de reparação, né? Dizendo que a França ela era precisava ser redimida, né? Que a fé precisava nascer novamente na França. Isso já lá em 1910, para vocês terem ideia. O local da escolha daquela igreja, ele é muito simbólico, é no Monte Martre. O Monte Martre, o próprio nome já diz, o Monte dos Mártires, era um local que antigamente, lá no período gaulês, os gauleses faziam sacrifícios humanos ali, faziam ritos pagãos ali, naquele monte. Depois o Império Romano toma toda a região e esses sacrifícios cessam. A cultura celta ela para com os sacrifícios humanos a partir do domínio do Império Romano. Isso é bem interessante. Porém, o Império Romano vai realizar inúmeras torturas e mortes e perseguições de cristãos naquele monte. Como ele é um monte mais alto em Paris, mais elevado da cidade, os romanos levavam os cristãos para serem martirizados lá para todo mundo ver. Então, inúmeros, nós não sabemos se são centenas, milhares, provavelmente milhares de cristãos franceses foram mortos naquele local. Em 1534, naquele local ali, Santo Inácio e os seus discípulos, os seus 7 irmãos, São Francisco Xavier e os outros, eles ali realizam os seus votos de obediência, castidade, de total obediência ao Papa e pobreza, fazem esses 4 votos ali e vão fundar em 1534 a Companhia de Jesus. Olha que interessante isso, gente. Veja, isso não é por acaso. Nós sabemos que a ação da providência divina, ela ocorre em todos os momentos dentro da história. Então não foi por acaso que um dia depois daquele ato pagão, Paris, que é a cidade da luz, conhecida, né? A capital das luzes, ela caiu em um apagão. E o único lugar iluminado é o lugar da igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. O mesmo Sagrado Coração de Jesus que apareceu para Santa Maria Margarida Alacoque no século XVII, pedindo para que a França fosse consagrada ao seu Sagrado Coração. Percebam os sinais de Deus na história. A França, ela poderia ter colocado nessas Olimpíadas sinais nacionais gigantescos. Ela poderia ter demonstrado a grandeza dela como a filha predileta da igreja, a primeira capital a se converter, a primeira capital católica do mundo. Ela poderia ter enaltecido ali os grandes heróis como Carlos Magno, Carlos Martel, Santa Joana d'Arc, São Luís, rei da França. Poderia mostrar como a França se formou, a força da França, a grandeza da França. Como a França foi importante para a história da humanidade, o centro da civilização e da cristandade medieval. Mas não, eles preferiram mostrar todas aquelas bizarrices. Por quê? Por que os franceses fizeram isso? Porque os franceses perderam a fé por uma coisa de coincidência? Não, meus caros, aí você se engana. Porque os franceses não conhecem a sua história. Nem os franceses conhecem a sua história. E aí eles acham que eles são importantes por conta da Revolução Francesa, quando na verdade eles são importantes por conta da cristandade. Os franceses não conhecem mais a sua história. Eles receberam uma ideologia tão grande que os cegou, os colocou na escuridão. E a única maneira deles encontrar a luz é se voltando para a verdade, é se voltando para Deus.
Essa é a única maneira que eles vão ter de encontrar a verdade, voltando para o Cristo, para o Sagrado Coração. Esse evento que ocorreu é um sinal de Deus, para mostrar para aquele povo que eles precisam retornar à sua essência, à sua história. E aí nós vemos, gente, a importância de nós ensinarmos a história corretamente, porque se nós deixarmos os nossos filhos à mercê da escola, à mercê da universidade, à mercê das ideologias, é isso que vai acontecer daqui 10 anos aqui no Brasil, daqui 20 anos aqui no Brasil. Porque os brasileiros também não conhecem a sua história. Os brasileiros também não fazem nem ideia de quem são seus heróis. Então nós precisamos conhecer a história e apresentar a história do jeito certo, principalmente para as crianças. Precisamos disso. Senão, esse mundo continuará levando as pessoas para as trevas do desconhecimento, do paganismo, das heresias, das mentiras, que é o que está ocorrendo no mundo hoje. Ou a gente mostra a verdade, ou nós vamos fazer com que todos fiquem presos nas trevas. Nós precisamos tomar uma decisão. A história, ela tem essa função de marcar a identidade do indivíduo, de dar identidade ao indivíduo. Então, os franceses hoje acham que a sua identidade é essa, é uma identidade revolucionária. Então, tudo que é revolução, tudo que é ideologia tem que ser vivida na França. A França tem que ser exemplo para o mundo de revolução. Então, eles querem ser exemplos da revolução sexual. Fizeram aquela bizarrice, botando drag queen, aquelas coisas horríveis. Nada contra, cada um seja o que quiser. A questão é que ficou feio aquilo. Não foi nem bonito. Entendeu? Não teve nem uma estética bonita. Ficou horrível. Então, nós precisamos mostrar aquilo que é bom, belo e verdadeiro para os nossos filhos desde a mais tenra idade. Senão, eles ficarão perdidos na escuridão. E para ajudar vocês nessa tarefa, eu quero fazer aqui um convite. No dia 8 de agosto, eu estarei abrindo as inscrições do meu novo curso, A História da Idade Média, onde ali você vai conhecer a história da França, a história da grande Santa Joana d'Arc, a história de São Luís, rei da França, a história de Carlos Magno, a história dos grandes heróis franceses, como a França foi importante. Você vai conhecer a verdadeira história da França. E também seu filho. Então, se você tem interesse em entrar para este grupo no WhatsApp, onde ali nós vamos ter todas as informações, eu vou deixar aqui um QR Code aqui embaixo, é só você fazer a leitura do QR Code ou clicar no link que está aqui no comentário fixado para você se inscrever e saber todas as informações do curso e também do livro A História da Idade Média para crianças, que vai ser enviado para a sua casa. Tá bom, meus caros? Então é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. E num outro vídeo eu vou comentar a respeito do Cavaleiro Branco de Apocalipse, que também apareceu nesta cerimônia das Olimpíadas.